Nessa terceira parte da aula, nós vamos falar sobre ligação covalente e ligação metálica, começando pela primeira. Sólidos covalentes são aqueles que são mantidos coesos em virtude de ligações covalentes. Então, são ligações que ocorrem, em geral, entre elementos de família 3A e 5A ou sólidos formados por um elemento só. Então, aqui, por exemplo, está ilustrado o diamante, que é formado por carbono. São materiais duros, então a energia de ligação é tipicamente de 1 a 5 elétron-volts por átomo, porque a ligação covalente é uma ligação forte. E são materiais que têm ligações com orientação. Então, quer dizer, se a gente olhar aqui para a estrutura microscópica do diamante, que é a mesma do germânio e do silício, o que acontece aqui é que, bom, cada átomo de carbono, até pela nossa intuição do ensino médio, está ligado a 4 outros átomos de carbono, que a valência dele é 4. E aí esses ângulos aqui não são arbitrários, quer dizer, são ângulos que fazem você minimizar a energia do sólido. Então essas ligações são muito orientáveis e custa muita energia você deformar, você deslocar aqui o átomo de carbono. E por isso que os materiais são muito quebradiços. Em geral, se você deformar um pouquinho o diamante, ele já espatifa. É mais vantajoso para ele energeticamente quebrar do que fazer o carbono mudar as posições deles aqui. E também, né, devido a essa valência 4 aqui, são materiais pouco densos, os sólidos covalentes, e devido também a essa orientação da ligação. Mas, claro, como a gente viu no final da aula passada, uma coisa super importante é que o que a gente chama de ligação covalente e iônica no ensino médio são dois extremos do mesmo tipo de ligação, como a ligação quântica, cujo caráter a gente explorou na parte anterior da aula. Nota, por exemplo, aqui que o arseneto de galho, o galho ele tem uma valência 3, o arseneto tem uma valência 5, o arsênio tem uma valência 5. Isso aqui não é propriamente nem um caso covalente nem iônico. Se você quiser pensar como caso covalente, você teria que pensar que o galho e o arsênio estão compartilhando elétrons, mas o galho, para completar o octeto, precisa de 5 ligações, ele só tem 3 elétrons, não dá para fazer isso. Microscopicamente, você vê de fato que aqui a estrutura do arseneto de galho não corresponde a nada que tenha 5 ligações covalentes, e nem 3, na verdade, que é o que o arsênio precisaria. Então é uma coisa intermediária. Você poderia tentar pensar isso como uma ligação iônica, o galho dá os 3 elétrons dele para o arsênio. Mas isso é absurdamente custoso energeticamente, tirar 3 elétrons do mesmo átomo, de modo que também não é o que acontece. Então, na prática, você tem uma coisa mista. Então, se a gente fizer pela análise da parte anterior da aula, o cálculo quântico, encontrar as funções de onda aqui estão representadas pela nuvem cinza. Você vê que tem alguns casos que caem bem na dicotomia do ensino médio, então o cloreto de potássio, o potássio basicamente deu o elétron dele para o cloro. O elétron está todo aqui em torno do cloro. Tem casos feitos do germânico, os elétrons são bem compartilhados bonitinho ali com a intuição da valência, né? Tem 4 valências e tal. Mas tem outros casos, por exemplo, o arseneto de galho, que você vê que os elétrons realmente não seguem nenhuma das duas acepções. Então eles estão aqui mais em torno do arsênio, né? A nuvem é mais larga, mas eles também ficam bastante em torno do galho. Então não é bem covalente, pela razão que a gente viu no slide anterior, mas também você vê que não é iônica, né? Então isso é uma coisa importante, essa denotação que a gente usa no ensino médio, enfim, é um guia, mas é claro que as coisas não são instantes, né? Você tem casos, você tem todo um contínuo aí. E os sólidos covalentes, na verdade, têm formatos bem diversos. Eles podem ser isolantes e transparentes, como é o caso do diamante, tá? Ou então eles podem ser semicondutores, e aí nesse caso podem até ser opacos, como é o caso aqui do arseneto de galho. Então tudo depende da força da ligação, quer dizer, uma intuição de ensino médio é que ligação covalente seria sempre isolante, porque os elétrons estão compartidos entre os átomos, então não está sobrando elétron para vaguear por ali. Mas se a ligação não for muito forte, às vezes até as excitações térmicas já é capaz de quebrar algumas ligações e liberar o elétron. Então nesse caso a gente tem aqui materiais que são semicondutores. E se a ligação de fato for fraquinha, pode acontecer de fótons com energia do visível, que não é tão alta, já serem capazes de quebrar algumas ligações. E aí você tem um material opaco. Isso é uma descrição bem, na verdade, não rigorosa. Mais pra frente no curso a gente vai estudar melhor a resposta ótica dos sólidos e como que a gente pode realmente tornar isso mais preciso. Mas o ponto é que, então, a maneira como o material se apresenta depende muito da força da ligação. Indo para o caso extremo da ligação covalente, quer dizer, a gente viu que a ligação covalente ganha energia por deslocalizar o elétron. Certos compostos, chamados compostos aromáticos, eles levam isso ao extremo, porque o que acontece é que agora o elétron está repartido em todas as ligações aqui do seu anel aromático, de maneira que na prática que a gente representa, por exemplo, o benzeno, que é o mais famoso deles, é esse círculo aqui, né, o elétron completamente deslocalizado. E aí, pegando aqui uma intuição que a gente já tinha desenvolvido na primeira parte na segunda parte da aula, né, o que acontece é que quando você deslocaliza, você permite que a função de onda eletrônica se espalhe mais, de maneira que ela fique com uma curvatura menor. Então isso abaixa a energia dela, tá certo?
Bom, lembra que a área aqui dentro tem que ser a mesma, né? Então esse outro daqui realmente acaba tendo uma curvatura bem grande. E isso daqui ainda vai para um extremo maior ainda quando a gente fala de ligação metálica, porque aí os elétrons, eles não estão presos aqui nos átomos, mas sim eles estão deslocalizados, podendo vagar pelo metal inteiro. Então essa função de onda realmente ficou com uma curvatura na média bem pequena. Próximo aos átomos tem essas oscilações aqui, a gente vai aprender a interpretar isso mais para frente. Na verdade, estudar a física da ligação metálica vai tomar boa parte do nosso curso. Então aqui eu vou me restringir a alguns comentários gerais sobre metais. Então primeiro, a ligação metálica em geral é favorável, sobretudo em elementos da esquerda e do meio da tabela periódica. Tá? Depois a gente vai ver quais são os critérios físicos realmente pelo qual é vantajoso certos metais e os elétrons ficarem completamente deslocalizados em certos materiais, que são os que a gente vai chamar de metais. Né? Então a energia de coesão é tipicamente de 1 a 5 elétron-volts por átomo, e é uma ligação que não tem orientação, porque agora você não tem essa ideia de valência que tinha no caso covalente, e além de não ter orientação, não tem a formação de íons. No caso do cloreto de sódio, você tinha íons alternados positivos e negativos na rede. Aqui o que a gente tem, essencialmente, são todos átomos idênticos que, portanto, permite com que seja deslocado mais facilmente, ou seja, isso faz com que os materiais possam ser dúcteis e maleáveis. E eles são tipicamente mais densos também, pelo fato de você não ter nem esses íons alternados, né? Que lá no caso do cloreto de sódio, por exemplo, fez com que o sódio tivesse que ter 6 vizinhos ali, porque para alternar cargas positivas e negativas. Claro que outros sólidos iônicos podem ter 8, talvez, mas você tem ali esse vínculo a satisfazer, que é não botar cargas íons de mesmo sinal próximos, né? E aqui no caso do metal não vai ter esse problema. E portanto, eles são materiais maleáveis e conseguem ser bem mais densos. Você pode empacotar eles bem mais. De fato, o cobre, por exemplo, se apresenta nessa estrutura e o ósmio nessa outra, que tem 12 vizinhos. A gente vai estudar isso melhor no curso, não se preocupe com isso agora. Mas já cabe dizer que isso é o problema do empacotamento máximo. Se eu te der laranjas e pedir para você colocá-las da maneira mais compacta possível, você tipicamente vai escolher uma dessas duas possibilidades. Agora, não é todo metal também que está assim. Na verdade, o problema da estrutura que o cristal vai assumir é um problema extremamente complicado. A gente vai abordar ele pouco no curso. Mas a ideia é que tem metais que têm 8 primeiros vizinhos e, quer dizer, em alguns casos, por exemplo, o alfa-polônio tem 6 primeiros vizinhos e aí são menos densos um pouco. Mas tipicamente os metais são mais densos, eles conseguem ser mais empacotados do que os sólidos iônicos e covalentes. Como a gente vai ver vários exemplos no curso. Além disso, eles são, pensando agora na resposta elétrica dos materiais, eles são em geral bons condutores elétricos e térmicos. E isso se deve ao fato deles terem elétrons livres, numa intuição de ensino médio. Depois a gente, quando fizer a teoria de banda, vai entender isso numa perspectiva de matéria condensada. Eles são reluzentes. Também, como você tem elétrons livres, eles se redistribuem, como você vê lá na física básica, de maneira a blindar o campo elétrico externo, e com isso refletem o campo elétrico externo, porque os espelhos são formados a partir de metal. Né? Então aqui é uma propriedade importante para a gente, que a gente também vai estudar depois melhor. A questão da ductilidade, como a gente já deu alguns argumentos, o metal é mais dúctil do que sólidos iônicos e covalentes. Mas, quer dizer, ingenuamente você fala, para deformar o material você vai precisar deslocar os átomos. E esse deslocamento tem um custo energético muito alto. Enfim, tem como estimar, fica como desafio para vocês fazer esse estimativo, mas a ideia é que a gente observa que a deformação para energias muito menores do que essa. Durante uma época, na década de 60, isso foi um problema sério de tentar entender, o cálculo indica uma coisa, por que a gente consegue deformar com muito menos energia? E no fundo, a palavra-chave aí é que existem desvios da ordem, que a gente vai ter pouco tempo de estudar no curso de condensado. Para quem for estudar ciência de materiais, é uma coisa absolutamente essencial, mas aqui eu vou fazer só alguns comentários, acho que só o cultura geral é importante sobre o tópico. Então, quer dizer, você tem algumas imperfeições no material. Você pode ter, por exemplo, uma vacância, em que um elétron, em que um dos átomos da rede que era para estar aqui não está. Você pode ter defeitos intersticiais, que você tem elementos de outros materiais, outros elementos alienígenas aqui na sua rede. Você tem linhas de deslocamento, ou seja, se você vai seguindo aqui a ordem, tá tudo bonitinho. Mas se você vai seguindo essa linha, chega uma hora que do nada ela acaba. Então isso daqui, enfim, você consegue ver em todos os materiais, e hoje em dia a gente consegue inclusive visualizar isso, e são mecanismos de desvio da ordem que são essenciais para entender as propriedades físicas dos metais. Para começar falando, por exemplo, das vacâncias, tem inclusive como estimar essas vacâncias através de análise de mecânica estatística. Nota que isso daqui é uma imagem agora de microscopia, você vê uma região super bonitinha, tudo ordenado, e de repente tem um buraco aqui.
e custa uma certa energia para você arrancar um átomo da ordem perfeita. Vamos chamar essa energia de Q, V. Então, quer dizer, se a temperatura tiver uma energia kT da ordem de QV, você, por efeitos térmicos, já começa a produzir muita vacância. De fato, para o alumínio, uma ordem de grandeza para esse QV é 0,75 elétron-volts. Então, se você colocar lá na conta, nessa daqui, você vê que você vai ter a temperatura ambiente, essencialmente uma vacância a cada 10 a 12 átomos. E como esperado, vai tendo cada vez menos imperfeição quando você esfria. Para 200 Kelvin já é uma vacância a cada 10 a 18 átomos, tá certo? E tipicamente você chega próximo à fusão, você acaba tendo algo como uma vacância a cada 10 mil átomos. Então fica realmente bem mais desordenado e não é à toa já está próximo aí de perder de fato completamente a ordem e sofrer transição de fase. Uma coisa importante também é o aspecto da plasticidade dos metais, que é a deformação que acontece quando você deforma ele. Então, na verdade, tem vários regimes de deformação. Se você pegar e fizer uma pequena deformação, você vê que o material volta à posição que ele estava antes, à estrutura que ele tinha antes, que é o regime elástico. E a ideia da física do regime elástico é o que a gente já estudou desde a primeira parte da aula. Os átomos estão em posição de equilíbrio, se você deformar um bocadinho eles, quando você solta a deformação, eles, enfim, voltam para a posição de equilíbrio que eles estavam antes. No entanto, o metal ele é muito deformável, ele é muito dúctil e maleável, como a gente viu em virtude das ligações não serem orientáveis. E por isso você acaba tendo a possibilidade de efetivamente deformar de uma maneira que ele não volta mais ao mesmo que ele estava antes, e mesmo assim ele não quebrou também, ele só deformou. Isso é o chamado regime plástico. Então, se a gente observa aqui, tem um videozinho, o que acontece é que quando você tem um deslocamento é muito mais fácil de fazer isso. Porque, para observar, imagina que você quisesse deformar essa linha daqui do átomo. Seria muito ruim, que você ia ter que quebrar todas essas ligações de uma vez só. No entanto, quando você tem um deslocamento, né, o que acontece é que você pode começar quebrando uma ligação por vez, que é o que está acontecendo aqui. Então é por isso que é muito mais barato energeticamente você deformar um sólido real do que um sólido ideal que tem uma ordem perfeita, né? Então é através desse plano de deslizamento que ocorre essa deformação. Então, para vir deslizamento, nós devemos quebrar ligações químicas, mas essas linhas de deslocamento permitem que a gente quebre uma ligação por vez. Isso facilita muito. Então, a densidade de deslocamentos varia muito nos metais diferentes, podendo variar entre 10 ao quadrado e 10 a 12 centímetros a menos 2. Em particular, isso não depende só da temperatura e nem depende da situação do metal. Se você pega um metal e começa a trabalhar ele, começa a bater nele, deformar, isso vai variar muito o número a densidade de deslocamentos que você tem. Então tem toda uma área de ciência dos materiais para estudar esses fenômenos, é absolutamente importante para criar uma intuição sobre a fenomenologia envolvida nos sólidos. É importante fazer isso, discutir essas imperfeições. Por uma questão de tempo no curso a gente não vai fazer isso muito, tá? Eu deixei na página do curso um vídeo que explica várias propriedades interessantes dessas imperfeições, usando o modelo macroscópico de jangada de bolhas, que é um vídeo super bonitinho, mas a gente não vai entrar em detalhes de modelagem matemática dessas imperfeições. Quem tiver curiosidade me pergunta que eu passo referências adicionais. Isso encerra a terceira parte dessa aula, e na quarta parte da aula a gente vai ver, para finalizar, os sólidos moleculares.